noites em que o silêncio do mundo não traz paz, apenas amplifica o barulho de dentro. Você se deita, mas algo em você continua de pé, pensando, prevendo, reconstruindo diálogos antigos, antecipando dores que talvez nunca venham. O corpo cansado tenta dormir, mas a mente parece estar em guerra com o tempo. É como se carregar pensamentos demais fosse secretamente a sua maneira de não desabar, de não sentir, de continuar funcionando, mesmo que só por fora. Pensar demais é uma forma sofisticada de se ausentar. É o disfarce intelectual de uma alma exausta que trocou o sentir pelo raciocinar, que trocou o agora por um futuro que nunca chega. Nietzsche sabia disso. Ele não pensava para fugir, mas desmoronava tentando sustentar o mundo dentro da própria cabeça. O peso do universo não cabe num só coração, mas ainda assim, muitos de nós tentam. Você tenta ser forte sendo lúcido, tenta ter controle através do entendimento, mas talvez o excesso de lucidez esteja custando algo mais caro: sua presença, seu corpo, sua paz. E se todo esse pensar for apenas medo travestido de inteligência? E se você não estiver buscando respostas, mas tentando evitar as perguntas que doem? Algumas verdades não são ditas em voz alta, são sussurradas pela alma, e uma delas pode ser esta: pensar demais é um tipo de solidão que a gente aprende a chamar de lucidez. Nietzsche disse que quando você olha por muito tempo para o abismo também olha para você. Mas talvez o que ele quisesse dizer fosse ainda mais íntimo, que o abismo não está lá fora, ele mora dentro. E quem pensa demais conhece bem esse lugar, um espaço escuro, sem chão, onde cada pensamento parece cavar um pouco mais fundo, onde a mente gira em círculos, tentando resolver dores que pertencem ao sentir, não ao pensar. Você acredita que está buscando a verdade, mas talvez só esteja tentando fugir de si, fugir da angústia de não controlar, do medo de aceitar que algumas perguntas não têm resposta. Pensar, nesse caso, não é uma busca, é um escudo. É como se cada pensamento fosse uma camada de proteção sobre aquilo que você não quer tocar. A dor da infância, a culpa que você não nomeia, o vazio que grita quando o mundo silencia. A mente cria labirintos para não precisar descer ao coração. E nesses labirintos, o pensamento vira obsessão. Ruminar não é refletir, é se perder dentro da própria cabeça, como alguém que anda sem sair do lugar. A neurociência pode até explicar. O cérebro registra esses ciclos como ameaça. A amígdala ativa o mesmo alarme da dor física, mas não é o corpo que dói, é a alma, tentando voltar ao presente, enquanto você se agarra à ilusão de que entender tudo vai te salvar. Talvez pensar seja só a forma que você encontrou de continuar existindo, sem ter que sentir tudo o que ainda pulsa dentro. Há uma voz dentro de você que não grita, mas julga. Ela observa cada escolha, cada silêncio, cada emoção que escapa, e compara com uma imagem que você nem lembra de ter criado, mas que te aprisiona todos os dias. Nietzsche chamava isso de ídolos, não de pedra ou de ouro, mas ideias invisíveis que você aprendeu a adorar. A ideia de ser alguém forte, de ser sempre racional, de não errar, de dar conta, de ser aceito. Você não vive, você tenta parecer que está vivendo certo. Cada gesto precisa fazer sentido, cada emoção precisa se justificar, e aos poucos você se torna uma encenação de si mesmo, sufocado por um roteiro que nem foi você quem escreveu. Quando esse ideal se torna a régua, o agora vira fracasso, porque nunca é o bastante, nunca é calmo o suficiente, nunca é você, inteiro. A ferida não está apenas naquilo que você sente, mas naquilo que você exige de si antes mesmo de se permitir sentir. E isso adoece. A alma não suporta ser medida. O coração não sabe viver dentro de uma lógica que só aceita o que é funcional. Talvez, por um momento, você possa imaginar algo simples. Escrever esse ideal em um papel e deixá-lo ir. Rasgar. Enterrar. Deixar que a terra o receba como aquilo que já cumpriu seu papel e agora precisa descansar. Porque você não nasceu para cumprir uma ideia. Você nasceu para se encontrar, mesmo quando isso significa se perder do que esperavam de você. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma que tenta, incansavelmente, dar sentido a tudo. É o esforço sutil de interpretar cada dor, de decifrar cada silêncio, de buscar uma razão até para o que machuca, como se a compreensão fosse uma forma de controle.
como se nomear o sofrimento pudesse impedir que ele nos atravessasse. Mas há um momento em que essa busca pelo sentido se torna uma prisão dourada, porque o excesso de sentido também sufoca. Ele pesa, ele exige respostas onde só existe presença, e nesse peso, você se desconecta de si, do agora, do que é simples, da brisa que toca o rosto, do afeto que não precisa ser explicado. Nietzsche perguntou: e se tudo o que você vivesse tivesse que ser repetido eternamente? Não como punição, mas como um espelho, você conseguiria suportar o eterno retorno da sua rotina, dos seus pensamentos, dos seus afetos? Ou está apenas sobrevivendo, empurrando os dias na esperança de que um sentido chegue para te resgatar? Às vezes, o que dói não é a vida, é a tentativa exaustiva de torná-la lógica, de dar a ela um formato que caiba nas suas crenças. Mas a alma não quer caber, ela quer sentir, quer respirar, quer existir, mesmo que isso não tenha explicação. Porque talvez o maior cansaço da sua vida seja o esforço de fazer sentido o tempo inteiro, quando, na verdade, o que você mais precisa é apenas estar. Imagine que cada momento da sua vida, cada gesto, cada escolha, cada palavra calada, tivesse que se repetir para sempre, não como metáfora, mas como destino, a eternidade girando em torno do que você vive hoje. Nietzsche chamou isso de eterno retorno, um teste silencioso, mas profundo, da autenticidade com que você caminha. Se a vida que você vive agora se repetisse infinitamente, você suportaria? Ou tem vivido como quem apenas espera algo melhor, mais pleno, mais justificável? Há quem viva como se o agora fosse um ensaio, como se a felicidade estivesse sempre adiada, suspensa num futuro condicionado a uma mudança, a uma melhora, a um merecimento. Mas, e se nada mudar? E se a vida não te der o alívio que você espera, mas o convite que você evita, o de dizer sim ao que é, não ao que deveria ser? Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao próprio destino, à própria imperfeição, à própria história, não como resignação, mas como lucidez, como quem olha para a vida e, mesmo cansado, decide habitá-la inteira. Você não precisa gostar de tudo, mas talvez precise parar de lutar contra tudo, porque a guerra que você trava com o que é te esgota mais do que qualquer dor. Talvez um gesto pequeno, um minuto de presença, um olhar sem julgamento, um silêncio que não exige resposta, seja o início de uma vida que você aceitaria viver de novo, mesmo que ela ainda não esteja perfeita, porque talvez nunca esteja, mas ainda assim pode ser verdadeira. Existe uma solidão que não vem da ausência de pessoas, vem do excesso de pensamentos sem escuta, da sensação de ser estranho num mundo apressado, onde tudo precisa ter lógica, função, desempenho. Muitos que nos acompanham vivem assim, como Nietzsche, pensantes, sensíveis, deslocados, com um mundo interno vasto e poucos lugares onde ele possa respirar. A solidão do pensador não é vazia, ela é cheia demais, cheia de percepções que não cabem nas conversas comuns, cheia de sentimentos que ninguém ensinou a nomear, cheia de perguntas que o tempo não responde. E então, por dentro, algo começa a calar, não por paz, mas por exaustão. Mas há algo sagrado nesse silêncio, algo que não destrói, revela. Clarissa Pinkola Estés escreveu que a alma precisa de tempo em solidão para se recompor, como um animal ferido que se esconde na floresta para cicatrizar, como um coração que, por fim, se permite ouvir seus próprios batimentos, sem precisar explicar nada. Talvez o que essa solidão tenta te dizer não seja que você está errado, mas que está se afastando de si para caber onde não há espaço. Talvez a dor que pulsa no silêncio não seja um defeito, seja um chamado, um lembrete de que há partes suas que ainda esperam ser reconhecidas, não curadas, porque há dores que não querem solução, só querem escuta e respeito, como um velho amigo que volta só para lembrar quem você é. Nem todo despertar é leve. Às vezes, ver demais cansa, sentir demais esgota, compreender demais confunde. Há um ponto em que a lucidez atravessa o limite do cuidado e se transforma em punição. Você não enlouqueceu por pensar, enlouqueceu por não conseguir parar, por não conseguir respirar entre uma pergunta e outra, por viver como se cada pensamento fosse uma urgência e cada silêncio uma ameaça. O saber sem pausa vira fardo, a consciência sem descanso vira nó. Nietzsche caminhou por essa fronteira.
entre o gênio e o colapso, entre o olhar profundo e o abismo que devolve o olhar. Ele sabia que pensar pode iluminar, mas também pode queimar, e que sem o corpo como âncora, a mente se perde de si, porque existe uma sabedoria que não vem do pensar, vem do sentir, do habitar o agora, do toque no peito, da respiração que não exige entendimento, da presença que não precisa ser explicada. 3 ciclos de ar, 3 ciclos de retorno, como se o mundo parasse por um segundo, e você, enfim, lembrasse que está vivo. A linha entre lucidez e desespero é fina, e muitas vezes, só o corpo sabe onde ela está. Ele treme, endurece, adoece, implora, não para que você pense mais, mas para que finalmente sinta, porque a verdade que liberta não vem do excesso de análise, vem da coragem de voltar ao que é simples, e ao que ainda pulsa, mesmo quando tudo parece perdido. Torne-se quem você é. A frase de Nietzsche ecoa como um convite à autenticidade, mas também como um enigma. Porque o que acontece quando você não sabe mais quem é? Quando a imagem que você construiu se desmancha? Quando tudo o que parecia certo perde o sentido? Criar seus próprios valores soa como liberdade, mas também pode ser um fardo invisível, porque para muitos não é a falta de rumo que dói, é o peso de precisar inventar um caminho, e esse peso, muitas vezes, vem mascarado de escolha, mas por dentro é solidão, é insegurança, é a sensação de que, se tudo depende de você, então qualquer erro é culpa sua. E se a ferida não foi feita pelo outro? E se o que mais machuca é o quanto você tentou caber em ideias que não eram suas? Se moldar para ser aceito, se calar para não decepcionar, se esconder para não ser rejeitado. A dor não vem apenas do mundo, vem do quanto você se abandonou tentando ser alguém melhor. Há uma crença sedutora na ideia de autenticidade total, como se fosse possível ser inteiro o tempo todo. Mas a verdade é que ser quem se é inclui também as imperfeições, as pausas, as partes que ainda não sabem. Criar seus próprios valores não é criar um novo ideal, é reconhecer que já existe algo em você que sabe, mesmo quando tudo parece incerto. E talvez esse saber não venha da mente, mas da alma que silenciosamente espera que você pare de se moldar e apenas se escute, sem metas, sem exigências, apenas presença, como quem enfim aceita que ser imperfeito também é um valor. Há perguntas que nunca serão respondidas, dores que não se explicam, cicatrizes que não se traduzem em palavras. E tudo bem, talvez o maior milagre não seja compreender, mas continuar. Continuar mesmo sem mapa, mesmo sem certeza, mesmo sem sentido. Pensar pode ser uma forma de tentar escapar. Escapar da dor, do medo, do vazio. Pensar para não sentir, pensar para não se entregar, pensar para não cair. Mas chega um momento em que esse mecanismo vira prisão. A mente se fecha num ciclo e o corpo esquecido começa a gritar. Osho dizia, a mente mente, mas o corpo sempre fala a verdade. E às vezes a verdade não precisa ser dita, precisa ser ouvida com o peito, sentida na pele, reconhecida no silêncio. Porque há partes suas que estão cansadas de serem analisadas. Elas só querem espaço para existir. Talvez você esteja tentando resolver uma equação que nunca teve solução. E nisso, tenha esquecido que viver não é decifrar, é experimentar, é se permitir errar, tropeçar, recomeçar, é deitar por um instante e perguntar, com honestidade, o que estou evitando sentir hoje? A resposta pode não vir em palavras, mas virá em alívio. Porque quando você para de buscar sentido, começa a reencontrar a si mesmo. E nesse reencontro, talvez perceba, viver não é sobre entender tudo, é sobre permitir que algo dentro de você continue pulsando, mesmo sem saber porquê. Nietzsche não foi um herói, também não foi um mártir. Ele foi um espelho, daqueles que não deformam, mas revelam, que não dizem o que fazer, apenas mostram onde dói. Ele pensou tanto que perdeu o chão. Viu o mundo com tanta clareza que quase não suportou existir nele. E talvez por isso ele ainda nos toca, porque sua dor não era excepcional, era humana. Há quem acredite que a dor é um erro, um sinal de que algo deu errado, mas talvez a dor seja só a confirmação de que ainda estamos vivos, de que ainda sentimos, de que ainda não desistimos completamente. Porque quando tudo em você tenta controlar e ainda assim dói, talvez o problema não seja o que você está vivendo, mas o quanto tem tentado suportar tudo sozinho.
Pensar demais pode ser apenas o modo como você tenta se proteger de sentir, de cair, de quebrar. Mas, ironicamente, é esse excesso de pensamento que te mantém preso. Não há libertação na explicação. Há libertação no acolhimento. Talvez o que você mais precise agora não seja de mais uma resposta, mas de uma pausa. Uma pausa para respirar, para escutar o corpo, para voltar para si. Porque no fim, você não precisa carregar o universo. Só precisa lembrar que existe um espaço dentro de você que ainda sabe descansar. E ali, no silêncio que não cobra, talvez você encontre a verdade que realmente liberta. Aquela que não se explica, apenas se sente.